E aí, galera? Boa noite! Como vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos bater um papo com o Carlos Magno. Carlos Magno, para quem não conhece, é o responsável pelo perfil A Dieta Cetogênica. Nós vamos bater um papo aqui super legal com ele. Vamos que vamos. Vamos aguardar ele entrar. Oi, amor! Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Eita, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar aí o Carlos Magno entrar pra gente poder iniciar a nossa Live Rebelde de hoje. Hoje a gente vai ter o maior perfil sobre dieta cetogênica que existe no Brasil, vai estar aqui com a gente. Então vai ser uma live super, super legal. Pronto, o Carlos Magno acabou de entrar. Trazê-lo para cá. Grande Carlos Magno! E aí, meu Henrique, querido? tudo bem? Joia, Tudo bom, tudo meu bem querido? com você? Tudo Tudo show certo. de bola. Tudo show de bola. Cara, prazerzão ter você aqui. Seja muito Cara, o prazer é todo meu, obrigado. Seja muito bem-vindo à Live Rebelde. Para mim é uma honra ter você aqui, cara. O maior perfil de dieta cetogênica do Brasil. A gente fica honrado quando aceita o convite, pô. Você fica falando esse negócio de um maior perfil, eu morro de vergonha disso. Mas é verdade, é verdade. Eu fico sem graça. Daqui a pouco o pessoal fala que eu tô me achando. De jeito nenhum. Cara, muito obrigado pela tua presença, tá? Eu agradeço demais você estar aqui, dedicando aí essa uma hora e pouco do seu tempo. Eu tenho certeza Obrigado. que vai ser muito bom para a gente poder divulgar um pouco mais de conhecimento a respeito da dieta cetogênica e divulgar um pouco do seu trabalho, que eu sei que você tem feito um trabalho super legal, né? Aí com os grupos e tudo mais. Então, acho que vai ser realmente muito bom. Muito bom mesmo. Eu que agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui contigo. Eu sou admirador do seu trabalho, saiba disso. Eu te acompanho cara, muito sempre. obrigado. Então é um prazer estar aqui. Vamos ensinar essa galera aí um pouco mais sobre a cetogênica. Show de bola. Cara, conta um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco mais. De onde é que você veio, né? Qual é teu background, um pouco do teu background. Como foi que você chegou até a dieta cetogênica? Que tipo de resultado você teve? Conta um pouquinho pra gente. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá perfeito, tá perfeito. Tá? Beleza. Então, eu sou de Minas Gerais, mas eu nunca tive uma alimentação regrada. Eu não era exemplo para ninguém, sabe? Nunca fui exemplo para ninguém, porque minha alimentação sempre foi ruim. Desde quando eu era criança, meus pais já me incentivavam a comer aquele negócio de dar um presentinho para a criança, era dar Danone, era dar comida, salgadinho. Minha infância toda foi comendo salgadinho, esses Cheetos, fandangos. E aí eu fui crescendo com essas lembranças infantis, né? E até hoje eu ainda tenho, assim, às vezes me dá vontade de comer algumas coisas de quando eu era criança. E na minha adolescência também, depois que eu fui fazer faculdade, eu comecei a beber bastante, comer muita besteira, morava sozinho, né? Então minha rotina era mais, eu comia aquela comida da faculdade ali, que tinha o refeitório, arroz, feijão, só a maioria é arroz, feijão e pouca carne, né? Nunca foi bastante carne, que era tudo regrado. E no restante do dia eu ia para casa e só comia besteira, que era o mais fácil, comia miojo, comia pizza, comia aquelas pizzas da Sadia, era quase que rotina, sabe? Na minha rotina alimentar. Qual a tua área de formação, Carlos? Eu sou engenheiro. Certo. E eu fiz engenharia de petróleo, e aí nessa época de faculdade eu me alimentava muito mal e bebia muito. Aí depois que eu fiz engenharia de petróleo, eu formei e eu não arranjei emprego, e aí eu fui fazer o mestrado, optei por fazer o mestrado e continuei nessa vida. Aí veio novamente vida de faculdade e continuaram com as amizades e farras e tudo mais. Mas chegou um momento que eu nunca fui um cara obeso, mas chegou um momento que, principalmente no mestrado, que eu engordei demais. Estava mais de 10 quilos acima do meu peso, me sentia muito mal. Tanto que eu fui morar em Florianópolis e eu não tinha vontade de ir à praia, eu tinha muita vergonha do meu corpo, ficava me escondendo, sabe? E não estava aproveitando ali aquele momento que eu tinha numa cidade linda daquela, por causa de um medo de críticas das pessoas e tudo mais. Quando adolescente você era magro? Sempre a maioria da minha... Quando eu era criança eu fui gordinho,
E aí, quando eu fiquei adolescente, eu emagreci bastante e não Certo. engordava. Só que eu caí na besteira de tomar remédio para engordar. Não façam isso, Hum, gente, porque depois disso eu já me alimentava mal, só que eu não conseguia engordar. E aí eu tomei remédio para engordar. E aí eu engordei de uma maneira que eu nunca tinha visto antes e eu não conseguia emagrecer mais. entendi. Então, a pior besteira é tomar remédio para engordar ou para emagrecer, porque depois o efeito vem o contrário do que você pensa ali, né? E aí tá, aí eu engordei bastante e meu irmão sempre foi obeso. Meu irmão, eu tenho um irmão só e ele sempre foi obeso. E eu tava, ele nunca conseguia emagrecer, comia muita besteira também, como eu, assim como eu, só que ele é 6 anos mais novo que eu. E teve uma época que eu fui embora para Manaus, eu fiz faculdade em Manaus, e aí quando eu voltei para minha cidade, ele tinha feito a dieta cetogênica. Na época nem era conhecido aqui no Brasil, Hum, era muito conhecido fora, né, nos Estados Unidos. E aí ele estava magro, simplesmente ele emagreceu muito, assim, muito peso, foram mais de 20 quilos. E aí eu fiquei muito impressionado, surpreso com a mudança dele, porque eu não tinha visto ele nesse tempo que eu estava fora. E aí quando eu perguntei, ele falou que eu estava fazendo a dieta cetogênica. Eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar de low carb cetogênica, porque na minha rotina isso não era comum, né? Nem a minha alimentação de verdade eu pensava. E aí foi que eu falei, eu fiquei com isso na cabeça. E aí quando eu engordei bastante, eu falei, mano, me explica aquela dieta que você fez, como é que foi aquilo? E eu tinha muito problema intestinal, tinha muito problema de alergia, gripe, e ficava a todo tempo, sabe, mal. Eu tive muitos problemas de amidalite, minha garganta fechada, ah, eu tinha que ser internado. Teve uma vez que foi o pior, assim, de tudo, que eu fiquei internado um dia, durante o dia todo, porque eu não conseguia nem respirar, nem comer nada, por causa que as minhas amígdalas cresceram muito, e eu não conseguia, sabe, passar nada pela minha garganta. E aí, depois disso, eu falei, eu vou emagrecer porque minha vida tá muito complicada assim, eu não posso ficar desse jeito que eu estou. E aí eu comecei, fiz a dieta cetogênica, só que nessa época eu já estava no mestrado, e eu estava acostumado ali ler artigos científicos e tudo, e eu fui pesquisar mais a fundo sobre a dieta, né? E eu pensei, será que essa é só mais uma dieta da moda tal? Até eu pensava assim. E fui claro. pesquisar mais a fundo. E aí foi que eu descobri que era uma dieta totalmente embasada, muitos artigos falando sobre os benefícios dela para doenças de várias formas, tanto as síndromes metabólicas como outros tipos de doença, até câncer. E aí eu fui pesquisando e fui me apaixonando por esse negócio de um jeito assim que eu passava o dia todo lendo, sabe? Eu estava no mestrado, eu nem lia os Aham. artigos. Eu fazia engenharia química, mestrado em engenharia química, eu nem li os artigos da engenharia química e preferia estar lendo ali os artigos da nutrição de cetogênica de low carb. E aí foi quando eu emagreci, eu fiz certinho por 6 semanas e emagreci 12 quilos. Cara, E aí 12 foi quilos em 6 semanas. quilos em 6 semanas. Muito bom. Malhando, fiz jejum intermitente também, né? Natural, porque não Certo? é uma coisa forçada. Malhava e não furei nenhuma vez assim, e fiz certinho, consegui emagrecer, mas eu fui muito focado. Apesar de todo o sistema que eu vivia, né? Porque eu vivia rodeado de amigos, todo mundo me chamando para sair, eu fui ali firme e mesmo tendo críticas, porque teve muitas na época, né? Até hoje tenho críticas, porque as pessoas querem que a gente saia da dieta ou que está fazendo uma besteira, para que fazer dieta mesmo tendo emagrecido? Hoje o que falam para mim é isso, né? Aham. Só que isso mudou minha cabeça, mudou minha forma de alimentar. Meu estilo de vida hoje é cetogênico, eu não quero sair mais disso. E eu pretendo levar isso para minha vida toda, porque isso me faz muito bem. Me traz um bem-estar, a minha saúde, minha imunidade aumentou. Tanto que aquelas alergias, aquela gripe que eu ficava gripado várias vezes durante o mês, não existem mais. Minhas crises de amidalite foram embora. E eu tinha problemas intestinais, sangramento, e também, né, desapareceram, não tenho mais. E, sabe, é Cara, que totalmente legal. transformador, assim, o que a dieta cetogênica causou na minha vida. E é isso que eu busco trazer para as pessoas, mostrar a elas que pode transformar a vida delas também. Você, E é você, você faz a dieta cetogênica como um estilo de vida, mas assim, sei lá, uma vez ou outra, uma vez, sei lá, uma vez por ano, uma vez por semestre, você dá uma escapulida, se dá esse tipo de prazer numa situação específica? sim, eu não sou daquelas pessoas escravo de dieta, por exemplo, ou de estilo de vida. Eu acho que tudo pode ser bem pensado, pode ser planejado,
Uhum. Eu sou o defensor do estilo de vida cetogênico, eu acho que as pessoas têm que experimentar, mas se preferirem uma low carb, se preferirem uma carnívora, ou se preferirem voltar para a alimentação normal, eu não sou daquelas pessoas que vai criticar isso, né? Claro. Eu prefiro acreditar que cada um tem que escolher o que é melhor para o seu corpo, o que se adapta melhor. Eu me adaptei na cetogênica e hoje sigo um estilo de vida fazendo exceções raramente e bem pensadas. Por Certo. exemplo, eu ainda gosto de alguns alimentos ricos em carboidrato. E aí eu tiro certas, ou uma vez no mês, ou às vezes de 21 em 21 dias, porque eu já emagreci o tanto que eu queria. E hoje Aham. eu não sou escravo da comida, né? Eu controlo a minha vida, a minha alimentação. Então, quando eu penso em fazer uma exceção, vai ser bem-vinda e eu vou saber voltar para aquela alimentação logo depois de eu fazer aquela exceção, porque foi planejada e eu pensei naquilo que não vai me atrapalhar, né? Nem Perfeito. no físico, nem no meu estilo de vida. Perfeito, perfeito. É uma coisa que eu sempre converso com a minha namorada, com a Gabi, ela está aqui assistindo a gente, que Uhum. é assim, nós não somos robôs, né? A gente tem né? Às vezes a gente está em situações onde, Exato. por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente foi, cerca de 2 semanas atrás, a gente foi conhecer uma escola de gastronomia, minha namorada é gastrônoma, né? Ela Sim, é chefe de cozinha. E aí sim, eu sigo. a gente foi conhecer um menu degustação numa escola de gastronomia aqui em Aham, Fortaleza. E aí, cara, pô, era um menu de 9 etapas, uma coisa assim super claro. especial e tudo mais. É o dia para você dar aquela escapulida, entendeu? Exato, exato. Não vou me queimar ou dar uma escapulida com um pãozinho da padaria da esquina. Não, não vou, pô. Eu vou deixar para comer. Uhum. Se for para eu comer croissant, eu vou comer croissant em frente à Torre Eiffel. Eu não vou comer croissant Claro, com em qualquer certeza. canto, né? Tem que ter esse tipo de noção para que você possa entender exatamente isso que você falou. É uma mudança no seu estilo de vida, né? Você tem como fazer isso para ter para ter uma tranquilidade, né? Para você se sentir bem com você mesmo, para você Exato. atingir seu objetivo. Você não precisa estar fazendo um estilo de vida forçado, né, Henrique? Exato, Por exato. exemplo, isso estaria me machucando meu psicológico, porque eu não estaria sendo feliz com aquilo. Por exemplo, Uhum. minha mãe, ela cozinha muito bem. Eu estou passando a quarentena aqui na minha cidade, que eu vim de Florianópolis para Minas Gerais, né? E eu tô aqui faz desde maio. E ela cozinha todos os dias, eles têm um estilo alimentar normal, padrão aí, com carboidratos. E eu não fico criticando, eles escolheram isso Claro, para ele. Eu já indiquei, né, falei o que é melhor, o que eu penso que é melhor, mas eles escolheram seguir a alimentação que eles tiveram a vida toda. E por mim, não sei, para mim não é o melhor para a saúde deles, mas se eles escolheram isso, eu não posso, tipo, claro, ficar claro. todos os dias. E aí ela faz a minha comida, e aí de vez em quando, porque a comida dela é muito boa, e eu sinto falta de algumas coisas que ela faz, eu vou lá e como um pouco daquela comida. Isso não irá me prejudicar, Perfeito. tipo, porque é uma exceção, né? Então, Uhum. exceções, como eu sempre digo, exceções não fazem a regra. E você não precisa ser escravo da comida, nem numa alimentação Exato. normal, nem numa alimentação cetogênica, low carb ou carnívora. Eu penso assim. Perfeito. 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 Cara, e como é que surgiu esse perfil? Como foi assim a ideia de criar esse perfil no Instagram? Porque assim, perdeu peso, mudou aí a tua. Você ainda trabalha como engenheiro? Então, eu fiz o mestrado, eu terminei e entrei no doutorado em engenharia Certo. química, que foi no ano passado. E eu tenho o perfil desde 2018, que foi quando eu perdi os 12 quilos, né? E aí eu quis seguir e eu via que não tinha muitas pessoas falando disso ainda Uhum. no Instagram, na internet. E como eu sempre fui viciado em Instagram, eu falei, eu vou criar esse perfil aqui, porque eu preciso também mostrar às pessoas esse estilo de vida que eu estou levando e isso que eu estou descobrindo, né? Eu não posso guardar esse conhecimento só para mim, se isso pode ajudar tanta gente. Nem imaginava que ia chegar onde chegou. Fiz assim, por fazer mesmo, só para botar umas dicas ali e compartilhar os posts que tinham me ajudado. Antes eu nem fazia posts autorais, assim. Eu compartilhava os posts que tinham me ajudado na época que eu comecei. Antes muito low carb e também de fora, né? Que tinha muito fora. E aí foi que eu comecei o Instagram, e aí o negócio foi crescendo de um jeito que chegou onde está. E eu nem, eu até hoje eu fico surpreso com os depoimentos que eu recebo, com a turma que a gente faz às vezes desafios, ou tem um método também, um programa de emagrecimento,
e é muito depoimento chegando, falando o quanto transformou a vida deles, o quanto transformou a saúde, a autoestima. E aí eu fui voltando minha vida para isso, né? Para o Instagram. Hoje eu dei uma pausa no doutorado e eu estou vivendo esse estilo de vida totalmente assim, tanto na carreira quanto pessoalmente, como na alimentação. Todos os pontos da minha vida estão voltados para isso agora, para o estilo de vida cetogênico. Legal, legal. Cara, Hum. é interessante essa história de Instagram, né, bicho? Porque pensa só, bicho. Um cara que trabalha que trabalhava com engenharia, né? Que seguia aí uma carreira acadêmica, no máximo ia dar uma aula para 30, 40 pessoas. Exato, Hoje exato. tem um perfil que atinge 130 mil pessoas. É um negócio É. assim, é impressionante, né, cara? E é um negócio que eu recebi assim, eu não recebi muito. Não vou falar que eu não recebi. Eu posso até ter recebido um apoio assim dos meus pais, mas eles ficaram com muito medo do que eu estava fazendo, né? Eu estava largando toda uma carreira que eu trabalhei minha vida Sim, toda sim. para fazer uma coisa que eu gostava, que me fazia feliz. Então, é o que está me fazendo feliz no momento, então eu dei uma pausa naquilo que eu não gostava tanto quanto eu gosto disso hoje, para fazer o que está me fazendo feliz agora. E é isso que está me fazendo feliz agora. Então, no começo, foi difícil assim para aceitar, né? Mas hoje eles já viram os depoimentos das pessoas, o quanto isso tem mudado a vida de muita gente, e aí já estão mais tranquilos, digamos assim, com minha mudança de carreira aí, ou Você mudança de recebeu, hábitos. além dessa crítica assim em relação ao Instagram, né, em relação à sua mudança de carreira, você recebeu muita crítica em relação à dieta em si? Porque assim, mesmo nesse mundo que a gente vive hoje, a gente já vê muitas pessoas falando sobre low carb e tudo mais, mas assim, ainda e sobre cetogênica, mas ainda é algo assim meio surreal quando você Sim, de repente diz para comer mais gordura, né, e gordura sim. saturada e carne vermelha. Você lida com esse tipo de crítica no teu dia a dia? Olha, Henrique, deixa eu te falar. No começo foi muito difícil. Eu nem imaginava, as pessoas falavam que tinha haters, esses perfis famosos, né? E eu nem não tinha nem 10 mil seguidores, e eu lembro que acho que foram 3 nutricionistas, porque isso me marcou. Vieram me xingar, assim, de tudo quanto é nome, sabe? E isso me desanimou de um jeito, porque eu parecia que eu estava fazendo uma coisa ali que eu estava totalmente errado e que eu ia atrapalhar a carreira deles fazendo aquilo, sabe? Que eu estava prejudicando as pessoas. Mas eu já havia recebido alguns depoimentos e eu vi o que aquilo tinha transformado na vida minha e do meu irmão e na nossa saúde, né? Eu falei, não é Aham. possível. Eu tinha visto também, já estava começando a ler artigos científicos, e eu falei, não, eu vou seguir em frente, bloqueei aquelas pessoas porque elas não podiam, tipo, elas não me fariam bem estando ali me xingando, né? Bloqueei aquelas pessoas porque eu não estava prejudicando elas, eu não acho que eu estava prejudicando elas, o meu trabalho o mundo é muito amplo, né? Tem tanta gente aí querendo emagrecer, tem tanta gente buscando um profissional que um Instagram não vai prejudicar o trabalho de Claro, claro. profissionais aí pelo mundo inteiro. Então eu pensei assim, seguir em frente, e aí eu comecei a mostrar para as pessoas ao meu redor que eu estava fazendo esse estilo de vida. E aí foi mais críticas ainda, porque as pessoas falavam que eu estava sendo louco, que eu não estava comendo carboidrato, que isso era besteira, era dietinha da moda, e que eu só estava... E eu comecei a emagrecer muito, e as pessoas falaram, você está ficando doente, você está pálido, você vai desmaiar. Teve uma época que eu fiz o jejum, que eu estava sem fome nenhuma, e eu falei, eu vou fazer esse jejum, vou testar. E eu fiz o jejum de 5 dias. Eu lembro como se fosse hoje, que eu morava numa casa que era de vários estudantes, e aí teve um dia lá que eu tava um pouco pálido, acho que foi no segundo dia. E aí depois eu tomei sal e comecei a melhorar. Só que até eu começar a melhorar, que as pessoas viram que eu tava bem, tá? Elas não aceitavam de jeito nenhum que eu estivesse sem comer e que eu ia ter que eles já estavam assim, preparados com o celular para ligar para a ambulância me buscar lá, porque achavam que eu estava sendo louco de fazer aquilo. E aí as críticas vieram mesmo. Mas aí eu mostrei, a partir daquele dia eu mostrei, fui treinar todos os dias, treinei todos os dias, tomei o sal e consegui finalizar 5 dias sem nenhum problema, sem efeitos colaterais, e foi tranquilo, sabe? E aí eles começaram a ver que aquilo que eu estava falando não era só balela, né? Não era só Aham. coisa besta da minha... E aí fui mostrando a partir disso. Hoje, na minha cidade, ainda tenho muitos amigos que bebem,
que saem para balada e tudo mais e ficam me chamando. Às vezes eu não sou, mas aí quem é o careta sou eu, né? Mas hoje eu já me acostumei com isso e não ligo muito não, sabe? Legal, legal. Pois é, essa questão que você falou do sal é uma questão muito interessante. Vamos abordar essa questão do sal mais lá na frente, quando a gente for falar Sim, sim, de como sim. deve ser a dieta. Me fala um pouquinho, caso eu vou te explorar um pouquinho hoje, já que você Pode mandar. sabe bastante sobre a questão da cetogênica. De onde é que veio a ideia da cetogênica? Tem vários tipos de dieta cetogênica específicas. Como é que é isso, mais ou menos? Então, a dieta cetogênica, pelas minhas pesquisas e pelo que eu já li, ela já veio desde os nossos ancestrais, né? Na época que a oferta de alimentos era limitada, nossos ancestrais, por exemplo, não tinham massas, não tinham pães, não tinham pizzas, eles comiam o quê? Os alimentos da natureza, da caça, né? Viviam da caça, da pesca, comiam animais, e os alimentos da natureza. Só que vegetais e frutas, principalmente frutas, eram ofertadas de certos em certos tempos. Não era como hoje a gente tem todo dia banana, como tem todo dia maçã. Então eles comiam essas frutas em épocas, em períodos pequenos, né? E estavam sempre renovando essa alimentação aí dentro de uma alimentação com carboidratos, seja de frutas, seja de vegetais. E focavam mais em proteínas dos animais e gorduras boas ali que tinham Certo. disponíveis para caça e para pesca. Então, aquelas pessoas que foram no nosso processo evolutivo anterior, né, elas já viviam em cetose. Então, por isso que eu sempre falo que essa não é a dieta da moda, ela já veio desde os nossos ancestrais. Tem também os povos que vivem nos países gelados, que também vivem basicamente de animais, peixes, de animais ali que sobrevivem àquela situação. Eles não têm vegetais, eles não têm florestas, né? Eles vivem de animais do gelo, que sobrevivem àquele lugar. Então eles também provavelmente vivem em cetose, né? Eles fazem uma carnívora, no caso. E vivem super bem, a gente evoluiu sendo assim. Só que depois chegou a industrialização e aí começou tudo que a gente vê hoje aqui, essa invasão de carboidratos que existe hoje. E aí começou a obesidade, começou várias doenças, síndromes metabólicas, doenças cardíacas, que a gente vê a todo momento aí nos hospitais e na televisão o quanto isso é prejudicial para a nossa população, né? Então, é isso. Não é uma dieta da moda, já veio de bastante tempo e nós evoluímos assim. E assim, se você fosse caracterizar a dieta cetogênica, quais seriam as características, vamos dizer assim, básicas de uma dieta cetogênica? Vamos dizer assim, imagina que eu não tenho condições de ir para um nutricionista, por exemplo, e eu queria fazer uma dieta cetogênica. O que é que eu devo manter Tá. na minha alimentação? O que é que eu devo tirar, assim, em termos gerais? Há uma coisa que eu esqueci de falar, que as pessoas falam muito sobre frutas, né? Que acham que Uhum. a gente, as pessoas, nós, desses perfis maiores de low carb, cetogênico ou carnívoro, que falam muito mal de frutas. Só que as frutas de antigamente, por exemplo, uma banana selvagem, ela não era uma fruta tão doce, né? Tanto que as frutas mais amargas, elas contêm menos carboidratos. E a banana selvagem, se você pesquisar por uma banana selvagem no Google, você vai ver que ela era muito diferente de hoje em dia, era Sim, menor e sim. tinham caroços e era mais amarga, né? Só que com a indústria fez essa modificação nas bananas para que elas se tornassem mais palatáveis ao nosso paladar. Verdade. Então, por isso que as frutas hoje são mais doces do que eram antigamente. Sim. Falando Eu tenho um disso, amigo, viu? Eu tenho um amigo, viu, Carlos, que ele é coronel do Exército e ele tem mais ou menos assim nossa faixa etária e ele ainda uhum, vai para as expedições, para a selva com soldados e sim, tudo mais, fazer aqueles exercícios. Eu perguntei para ele uma vez, cara, me diz uma coisa, tem fruta por onde você vai? Porque eles vão para fazer sobrevivência, para caçar, esse sim, tipo de sim, coisa, né? sim. E, e ele disse, Henrique, tem. Mas quando a gente encontra, a gente não tem nem coragem de comer, porque as bichas são pequenas, azedas e não tem substância, não tem nada, entendeu? Quer dizer, então Exato. era mais ou Fica até menos com isso, né? alguma enganação ali de ser um veneno. Exato, Algumas você não frutas sabe. parecem frutas e são venenosas. E Exato. tanto que eu vi até o Rodrigo Polesso, você conhece ele, né? Você deve conhecer ele. Sim, sim, sim. Falando esses dias, ele estava experimentando, ele pegou uma frutinha de uma árvore lá que ele não conhecia e foi experimentar. Na hora que ele colocou na boca, ele jogou fora na hora, porque era um sabor tão amargo assim, que parecia que aquela fruta era venenosa. E aí depois que ele foi pesquisar,
a fruta realmente era uma fruta mais venenosa, né? Então, o sabor dos alimentos, ele diz muito ao nosso organismo, ao nosso corpo, né? Então, ficar atento a isso é super importante. Quanto mais doce o alimento, mais açúcar ele terá, vamos dizer Exato, assim. exato. Mas agora vamos falar lá de como começar uma cetogênica que Certo, você falou, né? certo. Então, eu sempre indico quem está numa alimentação normal, com carboidratos, que nunca fez uma dieta, uma estratégia low carb, primeiro ir para uma low carb. Isso vai Certo. te dar uma adaptação melhor, vai te fazer entender melhor sobre comer comida de verdade. Comece mudando a alimentação para alimentos naturais, para carnes, para gorduras boas. Pare de usar óleos vegetais, pare de usar açúcares farináceos e mude para a alimentação da natureza, dos animais, porque isso já vai começar a te dar uma noção ali do que é uma comida de verdade, do que é uma alimentação de verdade. E aí, depois de entender isso, de fazer essa troca, né, que você provavelmente vai estar mais numa alimentação low carb, aí você começa a tirar batatas, começa a tirar mandioca, começa a tirar batata doce e alguns vegetais mais ricos em carboidratos, algumas frutas também que contêm açúcar, como banana, maçã, entre outras frutas aí que eu não vou lembrar agora, mas que contêm bastante açúcar. E aí você começa a adaptar o seu corpo para entrar num processo de cetose. O que é cetose? É quando o seu corpo começa a queimar gordura como fonte de energia. Como numa dieta low carb, você não tem um nível tão grande de gorduras quanto você tem numa dieta cetogênica, né? Então você aumenta o consumo de gorduras boas, não são gorduras ruins, tá, gente? Óleo de coco, azeite extra virgem, manteiga, banho de coco, essas gorduras que são naturais. A gordura natural do alimento, né? E isso aí também as gorduras naturais dos animais, banha de porco, as gorduras das carnes mesmo, né? Torresmo, por exemplo. E aí você começa a aumentar esse nível de gordura para o seu corpo começar a entrar em cetose. E aí ele começa a trocar a fonte de energia, que antes era de carboidrato, ele passa para gorduras, né? E aí ele vai queimar tanto a gordura consumida quanto sua gordura corporal. Por isso que na dieta cetogênica as pessoas normalmente têm uma perda de peso maior, assim. Muita gente acha que essa perda de peso pode ser até uma enganação, né? Porque vai perder e vai ganhar tudo de novo. Mas não. Se você mantém num estilo, se você faz certinho, se você mantém no estilo de vida cetogênico, ou se depois você quiser perder todo o seu peso e começar a passar para um estilo de vida low carb, você vai manter esse peso porque você vai estar se alimentando de comida natural. E fora que sua mentalidade vai mudar e você vai perceber as mudanças na sua saúde, a sua melhoria na sua saúde e provavelmente você não vai querer voltar para a alimentação que você tinha anteriormente, né? E assim é a maioria das pessoas que eu conheço. Com certeza. Quando você fala comida natural, seria não processada, não ultraprocessada, é isso? Eliminando principalmente os farináceos, né? Sempre falo de comida de verdade, né? Que uma vez eu vi falando, não parar de desembrulhar e descascar mais. Né? Eu acho que é isso a frase do Dr. Barakat. Mas é basicamente animais, fontes de proteínas animais, né? Vegetais e frutas em pouca quantidade. E parar de comer industrializados, ultraprocessados, processados, farináceos, açúcares disfarçados, tem que ter muito cuidado também, sempre leia os rótulos, eu sempre pego no pé disso, porque isso atrapalha demais, muita gente vem procurar no direct falando que tá tomando muita Coca Zero, porque é zero carboidrato, as pessoas acham que zero carboidrato pode se encaixar numa cetogênica, mas sempre tem que olhar o rótulo das coisas, porque ali pode ter algum elemento que está te prejudicando, né? Sim. Assim, uma das características que se fala muito em relação à dieta cetogênica é na quantidade de carboidrato. E como a Emília acabou de falar, a quantidade de carboidrato numa dieta cetogênica é menor do que numa dieta low carb. Né? Uma dieta low carb tem ainda, né? Uma dieta cetogênica tem ainda menos carboidrato. Ficaria mais ou menos em quanto em termos de quantidade? Então, isso varia muito, né? Numa dieta low carb eu vejo variações, estratégias que vai de 50 até 130 gramas aí, nesse limite, né? Já numa cetogênica, tem variações também, porém, existe um senso comum de até 30 gramas de carboidrato por dia em geral, pessoas em geral.
Certo. Atletas que, como treinam muito, que como tem um metabolismo mais acelerado, conseguem se manter em cetose comendo até 50 gramas de carboidrato por dia. Mas as Entendi. pessoas normais, que treinam normal ou que são sedentárias, eu recomendo sempre até 30 gramas de carboidratos por dia. Antes, eu até pensava, eu até fiz, no meu começo, a utilização de aplicativos de macros. E Certo. indicava para as pessoas hoje, é isso. Mas eu, depois de pesquisar e ver também comigo, eu vi que as pessoas comendo os alimentos corretos dentro da cetogênica e tendo uma noção ali inicial das quantidades, elas conseguem se alimentar focando em proteínas e gorduras boas até a saciedade, sem precisar ficar focando, controlando toda hora esses macronutrientes, né? Então hoje eu sou adepto de comer até a saciedade, sem ficar com controle de quantidades de alimentos, sabe? Focando em, Entendi. por exemplo, você faz uma refeição completa ali, onde você vai ter mais proteínas e gorduras boas. E como complemento, os vegetais. Isso vai te fornecer uma alta saciedade e você vai ficar um longo período sem comer. Normalmente, quem faz uma dieta cetogênica faz uma ou duas refeições por dia. Hoje eu faço Certo. isso, né? Às vezes eu faço uma, muita gente até tem medo disso, de fazer uma refeição por dia, mas se você faz uma refeição completa, com bastante macronutrientes, você não vai ficar um longo período de comer porque o seu corpo está saciado. Se ele não Aham. tem fome, é porque ele não precisa de comida, viu, gente? Não fique preocupado com isso de, eu preciso comer porque senão eu vou passar mal. Não existe isso. Isso já foi um mito que já foi quebrado há muito tempo, né? É mais provável você passar mal se você não comer, se você estiver numa dieta high carb, né? Numa dieta com Exato, muito carboidrato. exato. Pico de insulina, né, todo momento, Aham. e aí você fica ali sedento por comida, né? Já que a gente falou sobre frutas, eu acho que fruta é uma dúvida muito comum Sim, na demais. dieta cetogênica. Ao invés de a gente falar as frutas que não seriam indicadas, que tal você dar exemplos de frutas que poderiam entrar numa dieta cetogênica assim, sem tanto problema? Primeiro, sabendo que existem frutos que não são frutos doces, né? Porque se a gente pensar, Sim, por exemplo, em berinjela, chuchu, abobrinha, tomate, né? tomate, É. tudo é fruto, né? Todos são frutos. Azeitona também é fruto. Azeitona, todos são frutos, né? A gente acha que fruta é só banana, manga, maçã, pera, Isso. goiaba e essas coisas. Esses são os doces. Agora, que frutas, assim, vamos dizer assim, frutas tradicionais, né? Que o pessoal chama de fruta, encaixariam. Eu creio que aquelas frutas vermelhas, né? Tipo morango e tal, encaixaria. É, O que você tem de fruta. dica pro pessoal? A primeira fruta que se encaixa demais e que deve ser aliada de todo mundo. Tem pessoas que não gostam, eu entendo, e aí procurem outras frutas, mas o abacate é uma Sim, ótima fonte de perfeito. gordura cetogênica, é perfeito assim, Perfeito. porque você pode comer ele tanto salgado quanto doce, e se encaixa perfeitamente, por exemplo, quando você está numa vontade de comer uma sobremesa, comer abacate é a melhor forma ali, porque você vai estar mantendo sua taxa de gordura ótima e ele contém poucos carboidratos digeríveis, né? Ele contém mais carboidratos líquidos, que são que os carboidratos totais, menos as fibras, porque elas não são digeridas pelo Aham, organismo. aham. A gente carboidrato tem bastante carboidrato, que abacate tem bastante carboidrato, mas não é verdade, porque ele tem muita fibra e essas fibras não são Exato, contabilizadas. exato, E aí o exato. primeiro é que o abacate é a melhor fruta para cetogênica. Aí você vem com coco, que tem uma baixa Certo? quantidade de açúcar, e é ótimo também, tem uma quantidade de gordura boas. Morango também se encaixa na cetogênica, com moderação. Essas frutas são com moderação, tá, gente? Coco, morango, o abacate você pode comer um pouco mais, mas frutas em geral, você tem que ter moderação para não ficar, por exemplo, tem pessoas que começam fazendo uma refeição completa só de frutas. Esse não é o intuito da cetogênica. Você vai precisar de Exatamente. proteínas e Muito gorduras. bom. E fazer uma refeição com carboidratos não é o que você está buscando ali, né? Perfeito. Frutas vermelhas, mirtilo, amora, essas eu estou numa cidade pequena aqui, eu nem encontro muito, por isso que eu não mostro aqui muito no Instagram. Mas essas também são permitidas aí com moderação. E é Você basicamente. falou, você falou uma Hum, coisa muito importante que é não focar nos vegetais, pelo contrário, sim, né? sim, Focar nos alimentos de origem animal, que a gente isso. sabe, né? Isso é algo que assim, não há possibilidade, isso é indiscutível, né? Até mesmo na faculdade de nutrição Exato. que eu particularmente faço, sou acadêmico e tanto critico, mesmo na faculdade de nutrição,
a superioridade do alimento de origem animal, ela é fato consumado, entendeu? Quando a gente está falando de proteínas dos animais são biologicamente melhores, em termos de biodisponibilidade são melhores, os minerais, exato, as vitaminas, tudo é melhor quando você se alimenta de origem animal. Então você falou uma coisa muito boa, que é começar pela parte animal. Né? Exato, se sobrar exato. espaço, se quiser dar uma variada, aí você acrescenta alguma coisa vegetal, mas o animal tem que ir primeiro, né? Sempre consumir frutas, quer consumir frutas, consuma numa sobremesa após o almoço, por exemplo. Sua glicose e insulina vão estar controladas ali, e mesmo se você consumir um pouquinho mais de frutas, não vai ter um impacto tão grande como se você consumisse, por exemplo, quando você acordou, você vai consumir lá um tanto de frutose, né, do açúcar das frutas. Então, tem que pensar bastante nisso, porque também você vai estar saciado e não vai conseguir comer tanto quanto comeria se estivesse comendo só a fruta ali em outro momento do dia. O pessoal tá jogando aqui. Perguntaram dúvidas, né? Aqui. Perguntaram sobre açaí, sobre jabuticaba. Açaí é interessante, né? Açaí é uma fruta interessante. Conta aí um pouquinho. Açaí dá para encaixar sim, porém é muito difícil, depende se você não mora no norte, é muito difícil você encontrar um açaí puro, tá? Que não contenha xarope de glicose ou contenha algum açúcar ali. Porque esse açaí docinho que a gente toma, ele não é puro, não. Mesmo que você compre sem os aditivos que botam leite condensado, leite ninho, ele contém açúcar ali dentro. Porque o açaí puro mesmo, ele é mais amargo. Então aí você já sabe, pelo que a gente falou ali do sabor doce, que esse açaí, ele vai prejudicar a sua cetose. Até porque muita gente, quando eu falei que podia açaí, algumas pessoas foram lá no aplicativo de macros e jogou. Quando jogou lá, o açaí que está lá tem açúcar. E aí, de açúcar bombou. A pessoa, mas não pode. Agora eu prejudiquei minha cetose, não sei o quê. Mas você comeu açaí puro? Sim, eu comprei aqui, eu moro no norte. Então não precisa se preocupar, não. Porque realmente é o aplicativo que considera que ali é aquele açaí que tem açúcar. Né? É interessante essa história do açaí, porque você morou no norte, né? Você morou em Manaus? Sim, eu morei em Manaus. Eu sempre tive contato com muitas pessoas do norte e já tive lá algumas vezes. E é interessante porque o açaí, ele assim, a gente para cá, né? A gente pro Nordeste, onde eu tô, e mais pro Sul, a gente é que deturpou o açaí. Né? Exato. Lá no Pará, por exemplo, o açaí ele é comido com peixe, né? Ele não é uma fruta, ele não é doce. Ele tem farinha, gosto de mata, ele é comido com farinha e com peixe. Né? A gente é que trouxe para cá e jogou açúcar dentro, botou leitinho, tanto que sucrilho. Quando eu comi açaí pela primeira vez, eu achei o negócio mais horrível do mundo, o gosto de terra. Vocês estão comendo a terra aqui. E aí, depois de muito tempo que eu fui me acostumando a comer açaí puro. Primeiro eu acostumei a comer açaí puro. Depois que eu fui conhecer o açaí, aí começou, na minha época nem tinha esse açaí com esse tanto de coisa, né? Aí depois que começou a incrementar, colocar leite condensado, colocar leite ninho, colocar kiwi, sorvete, tem de tudo hoje, né? Aí você transforma o açaí, que é uma fruta extremamente rica em antioxidantes e antocianinas, né? Uhum. Pobre em carboidrato, né? Tem uma quantidade legal de gordura, tem uma quantidade boa de fibra, mas aí você joga o açaí, ele já vem batizado, vamos dizer assim, com xarope, e aí o caboclo joga lá leite condensado, sucrilho, kiwi, sorvete, leite ninho. É uma mistura que nem gosto do açaí, né? Sente o gosto de tudo mesmo. Exato. Não é isso, o açaí que nós estamos falando não é esse, né? O açaí que nós estamos falando, não sei se você teve a oportunidade, quando eu fui lá no Pará, a gente ia naqueles locais assim bem tradicionais mesmo, que tiram o açaí naquela máquina, ele sai quente, né? Ele sai grosso, aquele xarope, é muito, muito bom. Eu nunca comi o açaí com comida salgada, né? Com peixe, com farinha. Mas eu vi as pessoas comendo, mas eu nunca experimentei, não. Interessante. Cara, tem uma pergunta interessante aqui, tem uma fruta interessante, na realidade, que o pessoal já perguntaram aqui algumas vezes, que é a melancia. A melancia, ela tem algumas particularidades, né? Apesar dela ter... Sim, ela tem muita água, né? Ela tem muita água. Exato. Porém, eu considero ela um alimento ainda rico em carboidrato, em açúcar. Tanto que você vê pelo sabor da melancia. E uma coisa importante. Quando você começa a comer uma melancia, normalmente as pessoas não conseguem comer um pedacinho de melancia, por exemplo.
Até poderia eu falar assim, você pode comer um pedacinho de banana ou um pedacinho de maçã, dependendo do que você comeu de carboidratos por dia. Tipo, por exemplo, se você fez uma carnívora, você dá para incluir um pedacinho de banana. Mas normalmente, quando você come essas frutas, você não quer comer um pedacinho, uma esquinha de banana. Exatamente. Você quer comer bastante, né? E aí isso vai acabar sendo a porta de entrada para o mundo dos carboidratos, porque muita Exatamente. gente não consegue controlar esse consumo, né? Exatamente, exatamente. Você acaba indo para drogas mais fortes, né? O pessoal fala isso Né? mesmo. Né? Porque a melancia, assim, melancia ela é 95% daquilo que você está comendo é água, né? Isso. Agora, esse 5% que sobra é açúcar, né? E assim, Exato. é exatamente isso que você falou. Você não vai pegar um pedacinho desse tamanho assim de melancia. Quando você vai Sim. comer melancia, meu amigo, é uma fatia daquelas dessa grossura. Né? Exatamente. Então é muita coisa. Acaba sendo uma quantidade maior de açúcar, acaba sendo uma quantidade maior. E assim, o fato dela ter muita água e pouca fibra faz com que esse açúcar seja absorvido muito rápido. Exato. Né? Exato. Então sobe lá a tua insulina, então com certeza vai atrapalhar a cetose. Isso aí é sem dúvida. Tem outras frutas também, Henrique, que cabem, que eu esqueci de falar, que é o limão. O limão cabe numa cetogênica, claro, é amargo, né? Vocês sabem disso. Porém, o limão também tem carboidrato. Então, eu não indico, por exemplo, fazer um suco. Eu sou contra o suco. É uma coisa que eu sou contra. Porque as pessoas, para tomar um copo pequeno de suco, elas colocam uma grande quantidade de frutas. E aí acaba subindo o carboidrato ali, negócio que não vai te saciar, como se você comesse a fruta, e que vai te dar um alto pico ali de insulina. Então, não recomendo fazer sucos, como a fruta in natura, que vai te dar um pouco de saciedade, e nunca beba sucos também, ou água durante as refeições, porque isso vai te dar uma falsa saciedade. Então, eu retiraria o suco da alimentação das pessoas aí, porque eu acho que não é um bom alimento, né? Sim. Você tocou num ponto importante. O limão, ele tem... Cada limão, aquele limão que a gente chama de Tahiti, aquele limão menor, né? Porque tem um limão grandão e tem um menorzinho. Aquele limão menor, cada um tem mais ou menos entre 3 e 5 gramas de carboidrato. Exato. Você vai fazer um copo de suco, você vai usar 3, 4 limões. 4 limões já são 20 gramas de carboidrato. Você já está no limite da sua ingestão. É igual a questão do limão no jejum. Por exemplo, isso é uma coisa que não tem comprovação científica, o que quebra, o que não quebra jejum, né? Pelo menos eu não vi até hoje algo. Tipo, isso é muito contraditório. Uns falam que quebra, outros falam que não quebra. Porém, o que eu sempre penso assim, se você vai quebrar um jejum, você vai tomar um shot com água, com as gotas de limão, eu não considero que isso vai prejudicar o seu jejum, vai prejudicar o seu corpo, o seu processo de emagrecimento, seja o que você está buscando ali. Agora, se você vai quebrar o seu jejum e vai lá e coloca um limão inteiro num copo de água, aí eu já considero que não seria tão bom quanto você fazer gotinhas de limão ali, né? Então tem que pensar muito nisso, em questão do que pode prejudicar ou não o que você quer do seu objetivo aí. Exato. Muito bom, muito bom. Cara, eu vi aqui uma pergunta interessante sobre adoçantes. Xilitol, estévia, eritritol. Também é um tópico interessante porque alguns adoçantes realmente afetam a questão da liberação de insulina. Já tem outros adoçantes que a gente não vê essa questão. Qual a tua opinião sobre essa questão? Olha, os adoçantes que eu considero assim, que não vão elevar a insulina são eritritol, estévia, e eu vi um estudo. O xilitol ele não é prejudicial, porém, em grandes quantidades, ele pode sim elevar a insulina. Eu vi um teste sobre isso, que as pessoas testaram esses 3 adoçantes, e em grandes quantidades. E aí o xilitol elevou um pouco a insulina. Então, para pessoas, principalmente pessoas diabéticas, né, talvez não seja interessante. Além do que, o xilitol causa muito desconforto intestinal em várias pessoas. Então, você tem que sempre verificar, ver os sinais que o seu corpo está dando ali, né? Isso que eu sempre indico. Mas esses 3 adoçantes são os mais indicados, assim, para pessoas que querem uma low carb, uma cetogênica, controlar os níveis de insulina no sangue. E tem também a sucralose, que ela não eleva a insulina, porém ela é um adoçante... polêmica, né? É polêmico, muito polêmico. Ela é um adoçante químico, né? Então eu prefiro indicar os mais naturais.
Mas eu já fiz Sim. testes para cetose com a sucralose e ela não mudou nada, sabe, da minha cetose ali daquele momento. Certo, Mas eu certo, prefiro utilizar os mais naturais mesmo. certo. Beleza, beleza. Cara, me fala uma coisa, que tipo de efeitos positivos, além do emagrecimento, a gente pode esperar vindo de uma dieta cetogênica? Então, melhoria da saúde, aumento da imunidade, principalmente porque não é incomum você ver pessoas relatando que não tem gripes mais, que não tem alergias, assim como eu te falei, né? Melhoria de doenças, síndromes metabólicas, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Tem até estudos para o câncer com a dieta Sim, cetogênica, sim. né? Tratamento de câncer aliado com a dieta cetogênica. Isso já são casos clínicos assim que com certeza precisam de acompanhamento de um médico especializado, porque né, ninguém vai sair por aí, tá, teve alguma descoberta e vai sair por aí fazendo cetogênica. Não. Claro. Mas para pessoas comuns que não tem nada e que querem testar esse estilo, melhoria da disposição, maior foco, maior atenção, você fica mais atento, você fica mais energizado. Isso é muito comum as pessoas falarem, eu tô doido, acordei em cetose, quero fazer tudo que eu tenho para fazer no dia, eu não tenho, não tem, menos fadiga. Normalmente quando você está numa alimentação com carboidratos, você fica com muito sono após o almoço, ou quando você come alguma coisa, você fica muito cansado o dia todo. E na cetogênica isso não existe, né? Porque você fica com energia durante todo o dia. Muitas pessoas até desistem, por exemplo, da cetogênica no início, porque tem aquela queda de energia. Mas isso é comum, gente. O seu corpo ele está trocando a sua fonte de energia. Então vai ter um período de adaptação, né? Antes era Certo. carboidrato e agora vai ser gordura. Então, durante esse período de adaptação, mesmo pode haver uma queda de energia, pode haver alguns sintomas. Então, mas eles são passageiros, é só durante a primeira semana. E depois existem relatos e estudos também que a energia provocada pela cetose é até maior do que a energia quando você já está cetoadaptado, né? Depois de muitas semanas ou até meses. É até maior do que uma energia causada pelos carboidratos. Então, como estilo de vida ou como um período maior aí, a cetogênica se mostra muito vantajosa em frente a uma alimentação padrão de hoje em dia. Certo. Além da melhora da composição corporal, porque isso é óbvio, né? Diminui a gordura e você mantém ou até ganha massa muscular. Muitas pessoas têm Entendi. medo até da cetogênica para hipertrofia, mas vários estudos mostram que a cetogênica mantém a massa muscular e tem alguns que mostraram esse ganho de massa até com a cetogênica, e eu também estou experimentando isso. Agora eu faço a Aham. cetogênica com ganho de massa, né? E eu estou percebendo uma mudança muito grande no meu corpo. O problema é que as pessoas, quando elas passam por uma cetogênica que fazem para hipertrofia, o seu corpo ele vai ficar mais definido. Ele não vai ter um inchaço igual tem quando você faz hipertrofia para carboidrato. Então, se eu tenho uma pessoa com o mesmo peso corporal que eu, com a mesma quantidade de massa muscular que eu, e uma pessoa idêntica a mim, mas que come carboidrato, ela vai ter uma aparência de um corpo mais inchado, né? De um Sim, corpo, de um sim. volume muscular maior. Mas aquilo ali é só um inchaço, é só uma retenção líquida, e na verdade eu vou ter uma definição maior do que aquela pessoa. Então tudo é questão de parâmetro aí, porque na verdade as duas podem ter benefícios aí quanto ao ganho de massa. Eu acho que a gente pode falar também em termos de benefício para a questão de doenças autoimunes, né? Por conta da melhora da questão intestinal. Você Sim, mesmo falou que teve uma melhora relacionada com isso, né? Você tinha sangramento, era exato. isso, Eu Carlos? tinha sangramento intestinal. E eu simplesmente parou depois que eu começo a cetogênica, que eu percebo, eu já fui de fazer sessões, logo quando eu comecei, eu não tinha a mentalidade totalmente trocada para fazer um estilo de vida, né? Quando eu comecei, tanto que eu nem contei esse caso aqui. Eu fiz a cetogênica pela primeira vez e emagreci 7 quilos. E aí eu fiz durante 21 dias. Só que eu não estava com mentalidade de ter isso como estilo de vida, não. Depois que eu fui pesquisar mais e que eu vi que isso era um negócio muito maior do que emagrecimento. E aí eu voltei a me alimentar normal. Durante esses 21 dias, minha saúde melhorou demais, até os sangramentos, né? E aí, quando eu voltei a me alimentar normal, tudo voltou. E foi quando eu tive a crise de amidalite muito forte, que eu fiquei internado. E aí eu vi que aquela alimentação tinha me ajudado bastante. E aí eu voltei a fazer a cetogênica, eu mudei minha Entendi. mentalidade para seguir isso como estilo de vida. E aí eu não tive mais, sabe? E é uma coisa assim que é impressionante,
porque você simplesmente para com aquelas doenças, para com aquela tomação de remédio diária que você Sim. tinha anteriormente, né? É o poder da alimentação. Várias doenças podem ser revertidas pela alimentação, sem precisar de remédios, sem precisar de ficar em médicos todo dia, porque basta você mudar sua alimentação para uma alimentação de verdade que você vai começar a colher os benefícios, tá? Né, Henrique? Muito legal mesmo. E assim, algumas pessoas fizeram algumas perguntas aí, eu acho que a gente pode Sim, fechar sim. numa pergunta que é: existe algum risco na dieta cetogênica? Tem algum tipo, alguma categoria de pessoa que não deveria fazer? Por exemplo, um idoso pode fazer, um jovem pode fazer, uma pessoa que tem colesterol alto ou que tem medo de aumentar o colesterol. Essas são perguntas que são muito corriqueiras, né? Essas pessoas Sim, podem fazer cetogênica? Na minha opinião, elas devem fazer, mas qual é a tua sim. opinião sobre isso? Então, eu também considero, muitas pessoas têm dúvidas sobre o colesterol, né? Mas, se as pessoas estudarem mais a fundo o colesterol, ele não deve ser um parâmetro que você deve tomar isolado, né? Existe colesterol, o HDL, existe o LDL, até o LDL que as pessoas consideram ruim. São dois tipos de LDL, o LDLA e o LDLB. E um deles até pode ser considerado ruim, mas você também tem que analisar o triglicérides. Então, existem vários fatores para você falar: ah, meu colesterol aumentou com a cetogênica, por exemplo. Mas será que aumentou e isso é prejudicial para a sua saúde? Então, na cetogênica você está comendo gorduras boas, você está mudando sua alimentação. Então, pode até aumentar o HDL, por exemplo, e isso não vai ser uma coisa ruim para você. Agora você tem que ver a razão, né, entre HDL e triglicérides, porque isso aí, se tiver menor que 1,7, ou se tiver maior que 1,7, aí pode ser algo prejudicial. Mas se tiver menor, por exemplo, tá tudo bem com a sua saúde, mesmo que o LDL esteja um pouco alto. Uhum. E agora, sobre questão de idosos, questão de adolescentes, o que eu considero: comer comida de verdade nunca vai ser o mal da sociedade. Isso. Comida de verdade só vai melhorar a saúde de todo mundo, só vai Exatamente. melhorar a imunidade. E isso vocês vão comprovar somente fazendo a dieta. Porque mesmo que eu falar que essa dieta é maravilhosa, algumas pessoas vão achar que eu estou puxando sardinha, né, porque eu sigo isso, mas façam e vocês verificarão o quanto de benefícios vocês vão ter com uma alimentação low carb, cetogênica, seja ela qual for, né? Perfeito. Eu tenho a mesma visão. Qual seria o possível prejuízo que um idoso ou um adolescente, uma criança teria de tirar da alimentação massas, tirar da alimentação biscoito recheado, tirar da Exato, alimentação óleo de semente, né, óleo de soja, de girassol, de canola? Não existe nenhum sim, malefício em tirar sim, esse tipo de alimento, né? não Então, quer existe. dizer, você fazer uma dieta cetogênica é você basear a sua alimentação em comida de verdade, né? Então, a Exatamente. princípio, não há nenhum Tipo, malefício, né? alguns idosos, por exemplo, eles passaram a vida toda, né, comendo frutas, comendo vegetais, e poderiam até sentir um impacto aí, talvez até psicológico, se passassem por uma alimentação com mais restrições, como a cetogênica tem de vegetais e frutas. Mas só deles estarem mudando, mesmo que coma vegetais e todas as frutas, por exemplo, só deles estarem tirando farináceos industrializados, açúcares, isso já vai ajudar demais na longevidade deles, na Sim, saúde. Então sim. você não tem que ter medo disso, né? É verdade, é verdade, é verdade. Carlos, quem não tem vesícula, quem já fez a extração da vesícula, pode fazer a cetogênica sem nenhum problema? Então, eu já tive até alunos que tiraram a vesícula e fizeram a cetogênica e não sentiram nenhum mal, se sentiram super bem e até emagreceram bastante até, sem sentir nenhum impacto aí negativo na saúde, né? Então, não vejo como problema, talvez, consumir uma porcentagem menor de gorduras, isso talvez seja interessante aí, mas, por exemplo, consumir somente as gorduras naturais das carnes, sem ficar colocando gorduras nos pratos, né? Isso já ajudaria bastante aí nesse quesito. Show, show. Me fala um pouquinho, Carlos, do uso da dieta cetogênica por atletas. A gente hoje sabe que tem muitas pessoas usando, né? A gente teve agora recentemente o caso do Alessandro Medeiros, né? Sim, Esse ultra atleta sim. brasileiro que correu 100 milhas, né? Que são 160 quilômetros em Cara, é dieta muito, né? carnívora,
né? Impressionante. Impressionante, impressionante. Antes disso, não sei se você sabe, antes disso ele fez 10 meias maratonas em 10 dias. Ele fez, Caramba, eu não sabia. ele fez uns 2 meses, não, 3 meses antes foi como eu o conheci. 3 meses antes das 100 milhas, ele correu 10 meias maratonas em 10 dias, né? Sim. E aí, depois, 3 meses depois, comemorando o aniversário, e ele tem 50 anos de idade, né, cara? Ele não é um garotinho, né? Não um garotinho de 20 anos de idade. Ele fez 160 quilômetros, em um pouco mais de 17 horas, então foi um negócio assim fenomenal, correndo em dieta carnívora sem comer nada. Né? E então sem Gatorade, né, Henrique? Muita gente acha que... sem carboidrato, porque tem gente que acha que só consegue correr se tiver aquele gel de carboidrato, aquela coisa toda. E a coisa que fazem quando está no cetogênico ou no low carb, que vão correr e ali tem algum mal-estar, o que eles fazem? Comem açúcar, porque todo mundo vai dar açúcar, né? Porque acha que é ali que é que é ali que vai aliviar aquilo. Mas, na verdade, o que estava faltando poderia ser o sal, que aí que é o que está faltando ali naquela, que ele pode ter tido algum mal-estar, né? Quando está Exato. Exatamente. Então, sobre essa questão dos atletas, fala assim, qualquer esporte seria interessante? O que é que você vê assim na sua experiência pessoal com quem você acompanha? Esportes mais de resistência? Existe uma fase de adaptação? O que esperar dessa fase de adaptação? Fala um pouquinho sobre isso. Até a Eudes perguntou aqui se a adaptação da cetogênica demora. Não demora. De 2 a 3 dias são os efeitos mais, digamos, pesados, que eu não considero pesados, mas que pode ter um efeito mais brando assim no seu dia a dia, que é fraqueza, insônia, sudorese, mau hálito, que são os efeitos da adaptação que você está entrando em cetose, tá? Mas eles são passageiros, em uma semana você já está ok, e também nem todo mundo sente, muitas pessoas não sentem. Só que nessa primeira semana eu indico sempre fazer exercícios mais leves, não fazer exercícios pesados como HIIT, por exemplo, correr maratonas, isso aí você está numa fase de adaptação e, consequentemente, você não vai se sentir totalmente, como é que eu vou falar? Energizado, não, eu esqueci a palavra. Totalmente adaptado àquele estilo de vida para fazer aqueles exercícios que você faria anteriormente. Então você precisa de uma fase de adaptação. Isso é normal em qualquer estratégia alimentar que você está mudando. Então, e depois que você passa por essa fase de adaptação, você consegue sim fazer exercícios como faria com uma dieta de carboidratos. Vocês conseguem correr maratonas assim como Alessandro, o nome dele, né? Uhum. Como o Alessandro correu. Eu malho, eu treino normal, eu faço jejuns, eu treino em jejum. Eu já vi relatos de pessoas no meu desafio também que treinavam HIIT. Teve um cara que chamou André, que ele perdeu 10 quilos em 15 dias. E ele treinava HIIT e andava de bicicleta quilômetros todos os dias em cetose. Tipo, era muito pesado assim os treinos dele. E ele não sentia nada, ele sentia muita energia, muita disposição. E isso é o poder da cetose a longo prazo, né? Então não precisa se preocupar, podem sim fazer os exercícios com disposição, com energia, porque vocês não vão passar mal ou ser levado para o hospital por causa que você está sem carboidrato. O segredo na minha visão, Carlos, em relação a isso aí, é você dar tempo ao tempo. Cada corpo ele tem um período de adaptação. Né? Algumas pessoas é mais rápido, outras pessoas é mais lento. Né? Eu já vi alguns artigos mostrando que pode chegar até 3 meses o período de adaptação para você retornar à performance, né, anterior que você tinha. Então é uma questão de você vai na boa, não vai com preocupação de eu tenho que bater meta agora, não. E tira esse tempo para que você possa fazer a mudança alimentar e possa ficar tranquilo, né? Uma coisa que eu sempre falo tenha os outros como inspiração. Nunca se compare ao resultado ou à energia, por exemplo, do outro, né? Ao que o outro faz de exercícios. Cada organismo é um organismo, a gente tem uma genética diferente. Então, talvez a sua adaptação não vai ser igual a daquela pessoa. Talvez você demore mais, talvez demore menos. Como o Henrique disse, tem artigos que mostram 3 meses, tem artigos que mostram 2 meses de adaptação, tem outros que eu já vi que mostram de 4 a 6 semanas para você ficar certo adaptado. Então existe uma variação muito grande dentre os indivíduos.
Então, nunca podemos nos comparar ao resultado ou ao que o outro está fazendo, né? É sempre como inspiração e motivação para você também trilhar aquele caminho ali. Exato, exato. Eu acho que essas são questões importantes para quem está querendo começar. E é lógico, Exato, exato. sempre procurar uma boa orientação, né? Sim, Porque o sim. que a gente vê muitas pessoas querendo fazer as coisas de qualquer forma, né? E muitas vezes acabam não fazendo aquilo que deveriam fazer. Porque um dos erros que eu observo muito ser cometido quando a pessoa começa uma dieta desse tipo, Carlos, é a pessoa Hum. começar a fazer receitas demais. Não sei se você, Isso é um né? problema muito grande. Muito. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho que isso é um ponto interessante. Então, as pessoas, elas estão ali, elas querem começar uma dieta, por exemplo, sem mudar a mentalidade, né? Porque elas querem fazer uma dieta, mas querem sentir como se eles estivessem sentindo prazer com todos os alimentos que eles comiam. E aí eles buscam o quê? Receitas para, como se fosse repor aqueles alimentos que eles comiam anteriormente nas receitinhas low carb, cetogênica. Só que, o que acontece? As receitas são muito palatáveis, elas dão muito prazer para você comer. E aí você começa a exagerar. Começa a comer muito. Até se você come muita gordura numa cetogênica, as pessoas acham que pode comer gordura exageradamente. Não, se você começa a exagerar demais, colocar gordura em todo café que você toma, fazer bulletproof café a todo momento, isso vai te fazer engordar, entendeu? Você precisa de um déficit calórico. O déficit calórico vai vir naturalmente com a alta saciedade fornecida pelos alimentos cetogênicos. Mas você começa a fazer receitinhas, começa a colocar laticínios, creme de leite em tudo quanto é comida que você faz, você vai acabar exagerando e vai atrapalhar o seu objetivo aí, a sua caminhada numa estratégia cetogênica, né? Então, muito cuidado com receitas. Receitas devem ser feitas em momentos oportunos. Elas são muito Certíssimo. boas para dar aderência ao processo, né? Para te fazer Claro. seguir por mais tempo quando você sente falta de alguma coisa, mas não é para fazer delas a base da sua dieta. A base da sua dieta deve ser comida de verdade. Isso é Perfeito. fato. Perfeito. E essa questão que você falou de usar muita gordura, né, acrescentar muita gordura, acaba. Porque assim, a gente sabe que não precisa a gente ficar contando caloria. Esse déficit calórico ele Exato, pode ser atingido de forma supernatural, sem você ter que ficar com essa preocupação. sim. Mas quando você começa a usar calorias refinadas, né, quer seja do lado de lá do muro, que seria muito carboidrato, muita farinha de trigo, por aí vai. Quer seja do lado de cá, que seria óleo de coco, manteiga, Muitas né, pessoas farinha têm de a ilusão de amêndoas. que Bulletproof café é um café Aham. perfeito. E aí acabam tomando, por exemplo, toma 5 cafés no dia e coloca 5 colheres de óleo de coco ou de manteiga no café. É muita gordura aí É para muita o gordura. processo alimentar, além das gorduras que elas consomem das carnes do prato que colocam azeite ali. Então, tudo em exagero é prejudicial. Exato. Exato. Água de, pra você ter uma ideia, o óleo de coco, o óleo de coco é gordura pura, né? Gordura refinada. Sim, Então, sim, cada sim. grama são 9 calorias. Se a gente Exato. pensar em uma colher de sopa que tem em torno de 15 a 20 gramas, multiplica isso aí por 9. Imagina. Falando, Exato, a gente está exato. falando aí de entre 150 a 180 30 calorias gramas, por colher. exato. Tá entendendo? Então pensa aí, 5 cafezinhos, 5 colheres, são 600, 700 É, calorias que você está é. ingerindo sem nenhuma nutrição. É E só, é muitas só pessoas, energia, né? muitas pessoas vão recomendando isso assim, toma Bulletproof café, não tem limite, pode ir tomando, porque vai te fazer dar muita energia. Gente, tem que ter muito cuidado com isso. Vocês já vão ter energia da dieta, tá? Um pré-treino ali, toma um café com gordura, tudo bem durante o dia. Agora tomar 5, 6 cafés, isso Não aí já funciona, é não demais. funciona desse jeito. Funciona, vai funcionar. Exatamente. E assim, a mesma coisa vale para farinhas de amêndoas, né? Farinhas de Também oleaginosas, farinhas low carb, né? muito Farinhas cuidado. são low carb. Você pegar farinha de coco, por exemplo, você tem cada 100 gramas, É, você tem 10 gramas 15 gramas de carboidrato. Mas, pô, você vai fazer uma receita, aquele bolo fica maravilhoso. Você colocou lá e o vai querer comer Nescau, o um troço fica pedacinho, né? legal. Pô, aí você come uma fatia de manhã, uma fatia de tarde, uma fatia de É, noite, é já isso, é foi. isso. Aí literalmente você tá sucumbindo a uma compulsão que o objetivo da dieta É. era tirar essa compulsão e não você Fora que aumentar a compulsão, né? o sabor doce, ele é muito atrativo, né? Quando você Sem experimenta dúvida. algo que tem o sabor doce ali, você vai querer voltar a comer aquilo em algum momento.
Então, se você come um bolo low carb muito doce, provavelmente você vai querer comer mais daquilo. E aí pode não ser de manhã, por exemplo, você come de manhã, mas da tarde você vai querer comer mais um pedacinho à noite, e aí acaba exagerando. Coisas que eu sempre digo assim, que tem que ter muito cuidado. Farinhas low carb, seja ela de coco, amêndoas, castanha de caju, laticínios, que as pessoas costumam exagerar demais e travam o emagrecimento. Oleaginosas. Oleaginosas são ótimas fontes de gorduras, mas também tem carboidratos. E Sim. ninguém come, ainda mais se as oleaginosas forem temperadas, por exemplo, com sal. Tem que ter muito cuidado, porque elas se tornam mais palatáveis. Muitas pessoas pegam um pacotinho de amendoim com sal, por exemplo. Sem sal é mais difícil de você comer. Pelo menos comigo acontece isso. Mas Sim. com sal é muito mais fácil de você exagerar ali, porque você não para de comer, vai beliscando, você nem vê, quando vê já acabou o pacote. Exato, exato. Castanha de caju é o exemplo mais claro que tem. Castanha é muito gostoso. Castanha de caju, então, 100 gramas de castanha de caju, você tem 27 gramas de carboidrato. Exato. Além de uma carga, e não podemos esquecer que tem uma carga muito grande de ômega 6 também, que é um ácido graxo inflamatório, que é o ácido linoleico, que a gente deve evitar ao máximo. Mas assim, se a gente pensar em castanha de caju, cara, 100 gramas é um punhadinho na palma da mão, assim. Pequeno, entendeu? pequeno. Se castanha de caju eu acho a pior das castanhas, porque ela tem muito carboidrato. E é muito fácil de você... É fácil demais. Pega um pacote, bota do teu lado e senta na frente da televisão assistindo uma seriado do Netflix, para ver o que acontece. E outro alimento que as pessoas costumam exagerar muito, e que até pode na cetogênica, mas até entraria num assunto aí que seria a cetogênica suja, né? Que nos Estados Unidos é muito comum. A alimentação americana tem muitos industrializados. Sim. E você fazer a cetogênica suja é o quê? É você fazer dela a base de industrializados e embutidos. Então, você não precisa estar comendo carnes naturais, vegetais. Você foca em comer o quê? Linguiças, presunto, salsicha. O americano come muita salsicha, muito bacon. Então, essa cetogênica existe lá. Aqui no Brasil, graças a Deus, não é muito comum e as pessoas não falam muito disso. A gente foca mais em comida de verdade, né? A gente procura falar sobre não ingerir muitos industrializados e acaba valorizando a comida de verdade. E aí, é o que eu sempre digo, embutidos também pode prejudicar o emagrecimento. Ou a sua cetose, o estilo de vida alimentar que você dá, porque eles contêm muitos aditivos, além de conter até açúcar, né? Tem linguiça calabresa, que tem açúcar, tem presunto também, tem quantidade mínima, mas tem ali um pouco de açúcar. Então, não é para fazer delas a base da dieta, né? Claro, assim... É aquele dia que você, por exemplo, vai sair com sua namorada, vai tomar um vinho, aí você come aí um salame, um presunto, um queijo. Por exemplo, você não vai sair da dieta, mas quer curtir um outro momento ali, outros alimentos. Sim. Então, você pode comer, você não vai sair da cetose ou vai prejudicar. Mas agora comer todo dia salame, comer todo dia presunto, comer todo dia calabresa, né, no almoço, fazer um prato de calabresa. Exato, isso é terrível. Vai travar, acaba travando o emagrecimento. Os laticínios entram também aí, né? Eu não sei você, mas eu sou completamente apaixonado por leite e derivados. Eu não tenho nenhum problema com lactose, graças a Deus. Eu também não. Adoro. Outro dia eu ganhei 2 litros de leite direto da fazenda, aquele que eu tive que ferver quando chegou em casa. Nossa Senhora! Eu não gosto muito de leite. Eu tomava me deliciando. Essa semana que eu ganhei esse leite, eu saí da cetose, porque leite tem muita lactose, não está fermentado, né? Porque assim, leite, iogurte, queijo, né? Queijo é o mais alto grau de fermentação e você tem menos carboidrato. Então, eu não gosto muito de leite, né? Mas eu sou viciado em queijos. Eu adoro experimentar queijo de todo tipo. E também como um bom mineiro, né? Como um bom mineiro, e também eu gosto muito de iogurte. Então, iogurte, por exemplo, eu procuro evitar comer, porque senão eu exagero. Então, eu me conheço e aí tem alimentos que eu fico longe. Exatamente. Assim. Acho que esse é um dos pontos mais importantes, é você exercitar esse autoconhecimento, né? Você aprender você quais são os alimentos seu corpo. Exato. Quais são os alimentos que te disparam um gatilho, quais são os alimentos que você come e fica tranquilo, né? Qual é aquilo? E evitar ter em casa, porque a principal regra que eu uso para mim, meu problema com doce é muito sério, né? Então a principal regra que eu tenho para mim é assim: se eu tenho problema com doce, adivinha qual é a comida que eu não tenho em casa? Doce. Porque exato. Para que eu tenho que conviver com o inimigo?
Não faz E quanto sentido. mais você retira de perto as coisas que podem te fazer, que podem te prejudicar, melhor, né? Você não vai ter elas em vista ali para estar sentindo vontade. Então você vai ter Exato. que comer o que tem disponível ali. Então isso é a melhor coisa quando você começa a fazer uma dieta. É tirar todos os alimentos que podem te prejudicar ali, que podem te fazer ter vontade, e deixar somente os alimentos que você pode comer. Porque isso vai te dar menos vontade, menos gatilhos mentais, como você falou, e vai te fazer optar por aqueles que estão disponíveis. Isso, exatamente. Henrique perguntar Ah, sobre água de coco. sim, Muita gente confunde. Gente, coco, a água de coco, o açúcar da fruta vai quase que todo para a água de coco. Por isso que o coco quase não tem exatamente. açúcar, né? E a água de coco é muito doce, então ela não cabe numa dieta A cetogênica, não, água de porque tem coco muito açúcar. são, se eu não me engano, são 10 gramas de açúcar para cada 200 Sim, é ml. muito. Um É, coco é tem em bastante. torno de 400 a 500 ml de água. Então, Uhum. num Pois coco é. você tem aí 20, 25 gramas É, é. de açúcar, né? E muito Perguntaram aqui, água de falaram coco, sobre açúcar, sacarose. Sacarose é o açúcar branco, né? Então esse aí não é, entra de jeito nenhum. Esse de aí não jeito entra de nenhum. jeito nenhum. Exatamente. Legal, legal. Carlos, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, já são 10 horas Ó, já. O tempo voa, né? Rápido, boa né? demais, né? Já são O 10. que... Nossa, eu vi 10 o tempo horas, é passar. impressionante. Cara, fala um pouquinho do trabalho que você realiza no Dieta Cetogênica, os grupos que você faz. Divulga um pouco o teu trabalho, eu tenho certeza que a galera vai gostar de conhecer um pouco mais. Tá, obrigado. Então, agora a gente antes fazia desafios, eu falo a gente porque nossa comunidade, né? Aham. Mas eu antes fazia desafio, era o desafio Keto 15, mas demos uma pausa porque o desafio era de 15 dias e as pessoas pediam sempre para ficar com mais tempo seguindo, para traçar outras estratégias. Então eu criei um método de emagrecimento MQG 45, onde a gente passa por todas as fases dentro de uma low carb, né? Low carb, cetogênica, carnívora, e a pessoa opta, ela vê como o seu corpo reage a cada fase dessa e opta por escolher qual será o seu estilo de vida e como seguirá sendo por um longo prazo aí e qual teve uma resposta mais positiva nesse período. E está sendo demais, a gente teve a primeira turma no mês passado e vamos abrir outra turma agora na segunda-feira, Legal. e eu espero ter novamente pessoas lá comigo para estar fazendo essa transformação de saúde Show aí. de bola. Eu, O pessoal que quiser eu mais aprendi, informação é só mandar um direct para ti pelo Instagram mesmo, né? Isa, pode conversar lá comigo. E quem quiser também pedir dicas, dúvidas, eu estou sempre respondendo no direct, pode mandar lá que a gente está Massa. fazendo o máximo para ajudar o máximo de pessoas possível a mudar o Show. estilo, a mudar essa alimentação aí, né? Muito bom, muito bom. Cara, eu sou fã do teu trabalho, eu sou fã do teu Insta, tá certo? E eu vou inaugurar com você, eu quero tornar essa pergunta uma pergunta sempre para encerrar as lives que eu faço toda quarta-feira. Eu sou fã do teu trabalho e eu sou muito nerd. Você sabe que eu sou um cara que adora estudar, né? Eu sou Sei. completamente nerd, adoro ler, adoro estudar. Eu tenho meu consumo de artigo Eu científico vejo, eu de vejo. leitura é um negócio assim. Para mim, Sim, às vezes eu fico agoniado porque não dá tempo de ler e de aprender tudo que eu gostaria, eu porque o vejo. dia só tem 24 horas, né? Adoro isso. Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta nerd. Que Tá, livro Radir. você indicaria, assim, se a pessoa quiser, o seu livro preferido, a pessoa não precisa necessariamente ser na área de dieta cetogênica ou na área pode ser qualquer área que você acha interessante. Se para o pessoal que está aqui assistindo, qual é o melhor livro que você já leu na sua vida e que você indicaria para o pessoal ler? Cara, primeiro, eu vou indicar duas coisas. Na verdade, eu quero indicar uma série aqui, porque eu acho que ela vai ajudar muita gente que está querendo começar e que quer entender mais. Eu queria indicar, é uma série que eu amo, na verdade é um documentário. É o The Magic Pill, que eu indico ela para todas as pessoas, Show. porque ali dá para entender, sabe, a base da dieta cetogênica e o que ela pode causar na vida das pessoas. E o livro é Gordura Sem Medo. Eu adoro esse livro, Muito bom. porque ali tira muitos padrões, né, alimentares que foram mitificados aí pela indústria e que foram coisas, como é que eu posso dizer, assuntos que foram mascarados pela indústria para vender mais. Então, ali mostra a realidade da nossa alimentação de verdade, o que a gente busca e o que a gente tenta passar aqui para as pessoas. Então, se eu pudesse indicar, seria Gordura Sem Medo. Show de bola. Então, É gordura sem medo da gordura. Falei errado. é, show de bola, show de bola. Carlos,
muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um papo show de bola. Acho que teve muita informação prática para a galera, né? Para a galera começar. O pessoal está perguntando aqui, é The Magic Pill. Deixa eu digitar aqui rapidinho. É, The Magic eu, Pill. eu que te agradeço por ter me convidado. Eu sou um grande fã do seu trabalho, de verdade, porque eu vejo o quanto você estuda, eu vejo seus posts sempre referenciados com muito artigo científico, e isso mostra o quanto a pessoa está ali querendo trazer mais informações para a pessoa e não guardar só para ela, né? Então, isso é demais e eu te parabenizo por todo o trabalho que você faz aí e espero estar ajudando o máximo, trocando essa ideia e a gente vai junto aí mudar a vida de muita gente, se Deus quiser. Valeu, cara. Valeu demais. Muito obrigado por ter aceito. Uma boa noite para ti. Aproveita aí a estadia na casa da tua mãe, tá certo? Quando você vier aqui pelo Ceará, por favor, entre em contato, vamos bater um papo. Pode deixar, quero muito conhecer aí. Show de bola. Um abração aí, Carlos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Valeu. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.